News vai começar. Cidade em Pauta. Participe mandando sua pergunta pelo WhatsApp da Aliança. Cidade em Pauta. Agora. Muito bem, agora 8 horas e 32 minutos na Aliança FM. Bom dia para você, muito obrigado pela companhia. Conforme nós anunciamos ontem, aliás, desde o começo da semana, praticamente, né? Ontem também nós compartilhamos aí a imagem, a arte, né? Divulgando a entrevista aqui com o Dr. Wagner Cândido para falar sobre a sua tese acadêmica, aborto, aspectos legais e científicos contra a vida, justamente na Semana da Vida, abordando esse tema importantíssimo para a gente, um alerta e também para a gente aprender cada vez mais um pouquinho do que se trata, né? Estamos recebendo aqui o Dr. Wagner Cândido, do Grupo Alvim de Comunicação. Doutor, bom dia, seja bem-vindo por aqui. Bom dia, Claudemir, prazer estar aqui na rádio novamente. Bom demais. Já esteve em outros momentos aqui, né? Já ano passado. Ano passado. Em que situação? Na situação que a gente veio fazer um sorteio aqui para minha mãe, que ela tinha passado tratamento de Covid, né? Sim, tô lembrando. E a gente foi fazer o sorteio da rifa, que era para arrecadar, para pagar esse remédio que ela usou. Muito bem. Eu queria que você, primeiramente, se apresentasse aos ouvintes. De repente, alguém esteja te ouvindo pela primeira vez, se apresente, fala um pouquinho da sua formação, do seu trabalho. Sim, meu nome é Wagner Cândido Oliveira, sou advogado aqui na cidade de Colíder desde o início desse ano. Formei ano passado. Dei aula durante alguns meses na Facility Unifama. Essa é a minha formação. Também passei por técnica em informática e dei 7 anos aula de música. Fiquei atuando na educação musical, mas agora foco é a advocacia. Muito bem. Na área de música, qual que é o instrumento que você trabalhava? Especificamente, mais era o violão. Violão. Muito bem. Doutor, estamos aqui para tratar de um tema que é bastante delicado, que muitas das vezes a imprensa nacional, principalmente a imprensa comercial, acaba não tratando de uma forma que deve ser tratado, né? Tratando da forma aí que as pessoas possam entender. Apesar de que o tema é delicado, a linguagem sobre o tema precisa aí ser simples para que aquela pessoa que esteja nos ouvindo pela primeira vez possa entender do que se trata aborto, né? Eu queria, primeiramente, que o senhor definisse, através de suas palavras, aí, do que se trata, o que define aborto, doutor. O que define aborto? Sim, Claudemir. Primeira pergunta. De início, é bom a gente falar que quando se fala de aborto, as pessoas têm o costume de dizer, é um procedimento terapêutico ali que tem a finalidade de interromper uma gravidez ali. Só que do que se trata esse procedimento? É só uma operação ali, vai interromper a gravidez, ok. Do que se trata? A gente tem que pautar primeiramente quando que inicia a vida. A gente tem que pautar o estudo da embriologia. A embriologia vem de embrião, né? Primeira fase ali da formação da vida. A gente tem que entender quando que se inicia a vida. E o que ocorre? Ocorre que a ciência medicinal, ela vem definir para nós o início da vida a partir do momento que há a fecundação do espermatozoide no óvulo da mulher, a formação do zigoto, a formação de 2 núcleos, e ali se inicia a vida. Ali, na concepção, há um organismo que faz de tudo para sobreviver. Ele começa a desenvolver, começa a criar proteínas, ele começa a fazer de tudo para sobreviver. Então, é impossível a gente olhar uma realidade dessa, um organismo vivo que está lutando para a sobrevivência e falar que aquilo é um acumulado de células, como parte de uma área ideológica passa a dizer. Fala, não, é só um acumulado de células aquilo. Aquilo não é uma vida. Então, do que se trata? O que é efetivamente o aborto? É a interrupção de uma vida. O aborto é um procedimento terapêutico que há um procedimento ali e que vai interromper uma vida. Ou seja, vai efetivamente haver ali um assassinato. Por isso que ele é um tema tão delicado, por isso que ele é um tema tão abrangente que a gente precisa debatê-lo. E o que acontece? Esse tema, ele não é muito dito nas mídias sociais, ele não é muito dito no meio acadêmico, porque ele é considerado polêmico. Sendo considerado polêmico, as pessoas têm o escrúpulo de não debatê-lo. E aí, abre brecha para várias coisas acontecendo, Claudemir. Na rede social, várias pautas pró-aborto sendo ditas na rede social, e raramente há um espaço para quem é pró-vida falar do tema. Bom, de repente você já falou um pouquinho agora, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre esse procedimento médico do aborto, né? Do que se trata aí o procedimento médico do aborto. Sim. Você fala sobre isso na sua tese, né? Exato.
Um dos procedimentos que é conhecido é o da curetagem. Tem vários procedimentos de aborto. Um deles é a curetagem. Do que se trata a curetagem? A curetagem nada mais é do que uma tesoura que é adentrada no ventre da mulher, que tem a finalidade de efetivamente cortar o bebê ali que está dentro daquela barriga. Chamada curetagem. Chamada curetagem. Então, assim, as pessoas podem até pesquisar no YouTube um documentário, um vídeo chamado O Grito do Silêncio. Vocês podem verificar pesquisem, por favor, O Grito do Silêncio. Você pode pesquisar isso no YouTube, vocês vão verificar que o bebê, quando que aquela tesoura, aquela faca chega perto dele, ele tenta desviar, ele tenta sobreviver. Ele tenta sobreviver. Porque tem vida, né? Porque tem vida. Porque tem vida. A partir da 11ª semana, a gente já consegue na ultrassom ouvir o coração do bebê. E esse é o primeiro derramar de lágrimas que um pai ou uma mãe tem assim que eles sabem que estão grávidos. Triste, né? Bom, consequências do aborto na mulher, doutor. Fala um pouquinho. Consequências do aborto Sim. na mulher. Porque deve que ela não fica legal, não fica bem, né? Não fica. Essa é a realidade que parte ou melhor, grande parte do grupo feminista, grande parte da ala ideológica voltada ao progressismo não diz. Por quê? A tese que eles alegam é o seguinte: a mulher irá se libertar, a mulher irá ter autonomia para fazer o que quiser com o próprio corpo. Só que não é dito os efeitos colaterais, não é dito o que acontece com a moça. Os primeiros efeitos que é muito claro é um índice altíssimo de depressão, é um índice altíssimo de parecido com aquele estado puerpério que tem após a gestação ali, após a luz. Só que os efeitos são muito maiores. Há um índice enorme de câncer de mama e de mortalidade. Na minha tese acadêmica, eu trouxe aqui um estudo feito por um médico da China, né, o Dr. Rubei Wang. Ele, na sua pesquisa de 2013, ele trouxe o seguinte: há um aumento voltado, por exemplo, ao aborto espontâneo, né, aquele aborto que simplesmente a criança acaba morrendo mesmo, sem nenhum procedimento. E o aborto, por exemplo, feito pelo processo de curetagem, há um aumento de 5 vezes mais da mulher ter a chance de ter câncer de mama. Câncer de mama. Isso em 2013 ele trouxe esse dado pra gente. E é um aumento em 76% mais ainda se a mulher teve 2 ou mais abortos. E 89% a mais ela ter câncer de mama se ela teve 3 ou mais abortos. Então, isso não é dito para as mulheres. Não é dito. Simplesmente falam, abortam. Mas quando ela começa a sofrer essas consequências, não há ninguém para ajudá-la. Não há ninguém para ajudá-la. Quem que vai ajudar as mulheres nessa situação? Defensores da Provida. Defensores da Provida sempre vai acolher as mulheres que estão em uma situação assim. Nós vamos sempre acolher. Agora, os defensores do aborto simplesmente levam a mulher, faz aquele procedimento, mas não ajudam depois. É um discurso de libertação, né? Um discurso libertário, né? É um discurso de libertação, assim, mas que não liberta nada. Simplesmente aprisiona mais. É um discurso feminista libertário, né? De que a mulher é dona do seu próprio corpo, ela faz o que quiser, cada um faz o que quiser com o seu corpo, né? Esquece de Deus, esquece que Deus deu a vida, né? Sim. E desde a concepção ali, a criança já tem vida, né? Já tem vida. Não se trata de você ter autonomia sobre o seu próprio corpo. O bebê, ele não é uma extensão do corpo da mulher. E sim, é um ser. É um ser ali individual. É um ser individual ali. Muito bem, muito bem. E é uma luta que a gente vem travando há muito tempo, né? Não é da agora, né? Não é recentemente, é uma luta antiga, né, doutor? A luta contra o aborto é bastante antiga, né? Desde a Revolução Industrial Francesa, né, que vem se infiltrando aí cada vez mais organismos, movimentos sociais contra a vida. Eu não sei se trata-se de uma ingenuidade diabólica mesmo, ou se realmente a intenção é essa mesmo, né? Mas vem se infiltrando cada vez mais em grupos, né, em partidos políticos também, infelizmente, de tratar o ser humano apenas como número, né, como um objeto ali
que não tem correlação com o divino, né, com Deus, né? Infelizmente, isso é muito triste mesmo. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui, né? A gente não vai debater, fazer um debate filosófico, demora bastante tempo, né? Haja tempo, doutor. Haja tempo. Mas, assim, olhando a lei, como que está na lei tudo isso atualmente, né? Porque a nossa lei rege nesse sentido, né? Como que a lei define o aborto? A partir do artigo 121 do Código Penal, a gente tem ali os crimes contra a vida. A gente tem o 121, que é o homicídio, e vai seguindo. O aborto está inserido dos crimes contra a vida nesse capítulo do Código Penal. Ou seja, a própria legislação, ela reconhece: aborto é uma interrupção da vida, aborto é equiparado a um assassinato. O que ocorre ali, no 128, o que ocorre ali, determinado artigo do Código Penal, falando especificamente do aborto, é uma excludente de punibilidade. O que é uma excludente de punibilidade? Será considerado crime, né, o aborto, porém, nos casos de estupro, nos casos de risco de vida da mulher, ele não é punível, ou seja, a mulher não vai efetivamente ser presa por aquilo. Não deixa de ser crime, é só uma excludente de punibilidade. O que acontece? É dito muito aí em alguns sites, a gente fala por aí, Cara Capital, UOL da Vida, que esse artigo com essa excludente de punibilidade é a prova que o aborto é legalizado no Brasil. E aí o que acontece? Ele não é. O aborto não é legalizado no Brasil porque é considerado um crime contra a vida. O grande problema, Claudemir, é que, como a maioria da população é conservadora, a maioria da população é cristã, a maioria é contra aborto, o Congresso, ele, graças a Deus, ele não fez essa mudança e aprovou o aborto a partir de determinada época. O que ocorre é uma judicialização. O que é a judicialização? O judiciário, nas suas instâncias maiores, especificamente falando do STF, ele vem tentar legislar, ele vem tentar fazer lei, ele vem tentar falar o seguinte: o aborto tem que ser legalizado a partir de tantas semanas. Sendo que isso é competência do Congresso Nacional, de quem é legislador. É competência do Senado e da Câmara Federal fazer isso. O que ocorre é várias ações vindas de partidos de esquerda, voltadas ao STF, buscando legalizar. A gente tem um grande protagonista disso, o ministro Barroso. O que ocorre? A importância de entender o tema é o seguinte: o judiciário ele vem avançando, ele vem saindo da sua atribuição, ele vem exercendo funções do poder executivo, ele vem exercendo funções do legislativo e vem dando canetada. A função do STF era só julgar casos voltados à Constituição e ele não vem fazendo isso. Ele vem querendo fazer a função do Congresso Nacional. E aí, a quem recorrer? Se o STF comete erro, a gente vai recorrer a quem, sendo que ele é a última instância? O perigo de iniciar ali uma marcha de um regime ditatorial vinda dessa parte do judiciário é gigante. Então, isso que a gente tem que ter em mente. A nossa legislação, ela deixa bem clara: aborto é crime contra a vida. Porém, o judiciário, especificamente falando do Supremo, não generalizando o judiciário, pelo amor de Deus, mas ele vem com essa marcha: vamos dar um jeito de aprovar o aborto. E a consequência disso é gritante, é triste, porque os locais que foram aprovados aborto aí na América Latina, falava-se assim: não, vamos aprovar para 11 semanas, 10 semanas, não sei o quê. O que se verificou depois é que foi aprovado para 6 meses. Você imagina, pai, mãe, avó, uma criança 6 meses no barriga de sua mãe. Eu vi uma criança nascendo de cesárea de 7 meses, e ela tá belíssima hoje, é a Ana Luz, filha do Roberto e da Leandra, do céu. Você imagina uma criança daquela, sendo morta, sendo cortada. É isso que a gente quer pro nosso Brasil? Isso aí, muito bem. 8h45, deixa eu só comunicar por aí que nós estamos na live também, doutor. Aqui, ó, dá um tchauzinho lá, um oi. Estamos na live aqui também no Facebook da Aliança FM, viu? Se você está conosco na live, compartilha a live aí, porque ela fica registrada na página do Facebook e outras pessoas poderão assistir a live em outro momento, né, noutra hora, de repente não consegue acompanhar toda a entrevista agora, porque ele está fazendo algum serviço aí, tem que socorrer alguma situação, mas a live fica gravada lá e você pode assistir novamente, né? Estamos aqui conversando com Wagner Cândido, advogado, que está tratando sobre um tema que é acadêmico, né? Trata-se de uma tese acadêmica, aborto, aspectos legais e científicos contra a vida, né? E a última pergunta que eu tenho já anotada aqui é por que o aborto
recebe tanto respaldo da mídia? A resposta praticamente nós já falamos um pouquinho, né? Sim. Mas queria que se aprofundasse aí, o microfone fica aberto para você tratar um pouquinho desse assunto, né? Porque há tanto respaldo, de repente, na nossa mídia tradicional. Todas as mídias, viu? Sim. Eu não gosto de colocar apenas uma mídia, né? Todas as mídias, inclusive as mídias conservadoras também, que não debatem com profundidade e apenas noticiam, né? Por que há tanto respaldo da mídia nesse aspecto do aborto? A resposta é muito profunda, porque ela vem lá de trás. O aborto ele passou a ser uma pauta sendo incentivada por vários grupos no mundo, porque lá no início, no finalzinho do século XIX, do século XX, a gente teve uma tese de um pastor anglicano, Thomas Malthus, que iria faltar comida, iria faltar espaço para o mundo diante de um aumento populacional gigante. Essa tese, ela foi base para o eugenismo, que foi a tese utilizada por Adolf Hitler no regime nazista, que definia ali a raça ariana como a raça superior, e as demais castas que ele falava, que eram os negros, os judeus, etc., tinham que ser extirpadas. Então, a tese de Thomas Malthus, a tese do eugenismo, ela passou a ser usada por regimes, por grupos assim, a fim de reduzir a taxa de natalidade para uma raça reinar sobre o mundo. O que ocorre? No início do século XX, especificamente nos Estados Unidos, tivemos ali, por exemplo, um grupo racista chamado Ku Klux Klan, que efetivamente era um grupo assim extremamente racista, ela defendia a morte de negros, etc. É uma coisa absurda. Nazista, né? Exatamente. Mas olha que interessante. Uma mulher muito conhecida pelo meio feminista, ela era aliada a esse grupo, que era a Margaret Sanger. A Margaret Sanger, né, muito admirada pelas feministas, ela falava o seguinte: o afrodescendente americano é uma erva daninha a se extirpar. Ou seja, ela acabava de defender ali que o negro teria que morrer e que o aborto era uma forma belíssima, uma forma maravilhosa para efetivar isso. Ou seja, tá faltando pobreza, tá faltando riqueza no mundo, o índice de pobreza está enorme, porque os negros estão se multiplicando demais. Olha, ó, a grande defensora da mulher, né, Margaret Sanger, falando isso, né? O que as mulheres negras vão pensar da Margaret Sanger agora? Acontece o seguinte, ninguém lê o que a Margaret Sanger falava. Todo mundo só cita ela, mas ninguém lê livro algum. Uma pura ignorância. E aí, junto com isso, a organização Ford e a organização Rockefeller, ela passou a incentivar o aborto no mundo todo, passou a injetar dinheiro, né? E a gente tem hoje ainda a figura de George Soros na Open Society também fazendo todo esse balanço, a fim de controlar a população, a fim de deixar a população fragilizada. E aí o aborto ele passou a ser uma pauta política, ele passou a ser uma pauta voltada ao progressismo, porque você começa a falar do aborto e você começa a tratar a vida, tratar um bebê como se fosse uma praga. Você passa a tratar o bebê como se não fosse uma bênção de Deus. E aí o que acontece? As mulheres fazem o aborto, se tornam mães de bebês mortos, o índice de depressão delas aumenta, o índice de câncer de mama aumenta também, o índice de mortalidade por organismo está fragilizado ali também aumenta. Então, tudo é uma pura maldade. Então, a origem, para encerrar, Claudemir, a origem Tá tranquilo, viu? Tranquilo, dá muito tempo, né? Maravilha. Então, a origem do aborto, ela é o quê? De redução de natalidade da população mundial. Ela não vem defender as mulheres, ela não vem defender as pessoas, libertar, não. Ela vem aprisionar, ela vem trazer um mal para a sociedade. O aborto, ele é incentivado muito porque tem coisas por trás. Tem uma tese, tem um objetivo de dividir para conquistar, dividir o homem da mulher, dividir mãe e filho, tirar o sagrado, a coisa mais sagrada que existe no mundo, que é a família. Ele vem para simplesmente plantar a semente do mal e essa semente germinar e os frutos ser simplesmente veneno. Muito bem. Agora 8h51 por aqui, 9 minutos para as 9 da manhã. Daqui a pouquinho tem o padre Reginaldo Manzotti por aqui. Eu queria só, para finalizar,
comentar, né? Muita gente defende o aborto também, assim, antigamente. Sim. A gente não pode jogar pedra nas pessoas, né? Porque muitos defendem porque realmente não conhece e antigamente, né, doutor, a gente não pode esquecer que muitas pessoas faziam aborto em casa, Exato. ali, né, as mulheres que não tinham recurso nenhum, faziam E zona rural? na zona rural, fazia da forma drástica, com uma tragédia, né? Isso acontecia, entendeu? E muitos ainda defendem porque não conhecem realmente, né? Porque aí a menina tem um filho que não queria ter, aí, bom, aí a solução, por ela não conhecer todos os nossos debates aqui, ela fala, pô, tem que abortar, tem que tirar o filho, né? Não quero, não... E a sociedade também Sim. não tá nem aí, né? Então é uma coisa muito delicada, né? Ainda falta educação ainda Falta. para as pessoas compreenderem o que é o aborto, que não é simplesmente aborto, é um crime contra a vida, Crime né? contra a vida. É um crime contra Deus. Então, assim, falta educação, falta uma evangelização também, né? Com certeza. Evangelização também. O microfone fica liberado para as considerações finais, né? Veja algum tema se eu queria tratar um pouquinho mais aí, né? Sobre o aborto, sobre essa questão do aborto. O senhor puxou um gancho muito bom, que é a falta de conhecimento mesmo, né? Isso é uma realidade que acontecia muito, né? Poxa, eu até vi vários vídeos na internet de mulheres que ela efetivamente pegava, sei lá, um martelo, alguma coisinha assim, né? Ou tomava alguma coisa, né? Era coisas assim, bem delicadas mesmo. Mas o que falta mesmo é um acesso ao conhecimento. Sim. E é uma coisa que, queridos ouvintes, queridos internautas, a gente não vai achar, nós não acharemos o diferencio de mídia tradicional, que é grandes veículos de comunicação. Aqui no Grupo Ouvinte de Comunicação na Rádio Aliança, a gente está tendo a abertura para falar desse tema. Só que na grande mídia a gente não tem. Quem vem defender a vida não tem acesso a esse conhecimento. Não vamos achar isso em Estadão, não vamos achar isso em portais mais grandes. A efetiva busca pelo conhecimento é o que realmente vai libertar o homem, né? João 8:22, e conhecereis a verdade vos libertará. A grande marcha que devemos trilhar a partir de então é buscar conhecer o tema, né? Não é só ouvir o Wagner aqui falando do tema, é efetivamente pesquisar. O Google tá aí, várias teses acadêmicas tá aí, vários vídeos, poxa, o canal Brasil Paralelo, que é maravilhoso, pra gente entender o tema, também tá ali. Então, devemos, nós como amantes da vida, amantes da família, que temos esse objetivo, devemos buscar estudar o tema. Não é só ver post da Quebrando Tabu, post de outros sites aí, e falar, pô, esse aqui é a verdade absoluta, não vou pesquisar mais nada, pronto. Não se acomode, não se acomode. Faça a dialética de Hegel. Vê uma tese, compare ela com a antitese e forma a sua síntese. Busque o conhecimento, né? Busque ver os dois lados. O Google tá aí para isso, né? O Google tá aí para isso. Para nos ajudar. Tá aí para ajudar. Além do Google, é bom você perguntar para alguém que entende, né? Que nem nós aqui. Estamos trazendo o Dr. Wagner, que antes realmente para entender e compreender mais o assunto. É isso aí. Muito obrigado. Eu agradeço. Um abraço aqui. Obrigado, Claudemir. Obrigado ao Grupo Ouvinte aqui. Aproveitar só mandar um abraço aqui para minha mãezinha que tá me ouvindo, Dona Ivanilde. Dona Ivanilde, tudo bem? Um abraço aí, mãe, te amo. Um abraço também para toda a minha família, meu irmão, meu pai, minha noiva que também tá ouvindo nossa entrevista aqui, Lona Caetano lá do céu. Um abraço. Mês que vem nós casa, graças a Deus. Oba! Que legal. Que notícia boa, rapaz. Mês que vem nós casa. Muito obrigado aqui, uma honra estar aqui. Muito bom, muito obrigado, viu? Mandou muito bem, então nós falamos sobre a definição de aborto, né? Procedimento médico hospitalar, essa coisa toda, né? As consequências do aborto na mulher e como que a lei rege atualmente, né? E só voltando nessa lei, doutor, a lei rege, mas de uma forma que a gente não compreende como deve ser compreendido, né? Exato. Que parece que está legalizado, é isso que o senhor quis dizer? Uhum. Aparente está legalizado, mas não é. Está legalizado. Mas né? Não é legalizado. Está nos crimes contra a vida, então é um crime contra a vida. Sim. Muito bem. Muito obrigado. 8h56. Bom trabalho. Obrigado. Tchau. Então, tchauzinho para a live ali, pessoal. Muito bem. Aliança apresentou Cidade em Pauta. Programa Estação